E este é mais um episódio do nosso podcast. Fala Jovem, um podcast para quem gosta de cirurgia. E para quem não gosta também. E hoje é um podcast meio cirurgia, meio, né? Cirurgia. Desenvolvimento pessoal e mudança. É para quem de não vida. gosta e para quem gosta. Hoje é para quem gosta e para quem não gosta, exatamente. Estamos aqui com o doutor Rostan Lanverly, que é o muso de Giovanna. É verdade. O Dr. Rostan é cirurgião de cabeça e pescoço, formado pela USP de São Paulo, igual a minha querida amiga, ilustre parceira de podcast. E tem a formação dele em cirurgia geral no Hospital Estadual do Oeste Paulista, em Presidente Prudente, São Paulo. E ele vai contar um pouquinho da história, da mudança que ele passou na carreira dele agora. Rostan, bem-vindo, amigo. Obrigado. É um prazer imenso tê-lo por aqui, principalmente depois de ter essas referências todas aí que Giovanna falou, né? Na verdade... Vai, agora faça sua parte. A apresentação informal, né? Rostan eu conheço desde estudante. É um amigo, pra variar. É um amigo pessoal. Amigo. Conheço desde estudante. E desde a época da minha residência eu admiro muito, assim, lembro de quando ele vinha nas férias dele e me ajudava e operava. Verdade. E sempre gostei muito, assim, tanto do posicionamento profissional dele, quanto da maneira como ele se portava. Sempre que a gente teve a oportunidade de conversar, a gente desabafava, assim, foi sempre muito bacana. E hoje, na verdade, o motivo do convite foi porque ele teve uma mudança profissional que pra gente salta os olhos, né? Rostan é cabeça e pescoço, mas agora ele faz um pouco mais da parte estética, que é uma parte muito diferente do que as reconstruções, por exemplo, que a gente faz na cabeça e pescoço, que a cabeça e pescoço ela é muito voltada para o tratamento oncológico, por mais que tenha algumas doenças benignas também, mas essa parte é muito específica, né? Então eu trouxe aqui para você conversar com a gente aí sobre essa mudança. É um pouquinho de cirurgia, mas não é, que eu achei sensacional. Vamos lá. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vocês são excepcionais. Eu confesso que eu estava ansioso para essa conversa. Quando a Giovanna falou, eu posso dizer que de certa forma eu me convidei. Foi verdade. Eu printei e mandei para ele, ó, tá aqui, ó. Eu mandei ela postou uma das conversas que vez ou outra eu vi e achava muito legal. Aí eu disse, quando serei eu? Né? E estamos aqui, então muito obrigado a vocês pelo convite. Tá. Como é que a minha história aconteceu? Meu pai era cirurgião de cabeça e pescoço. Meu pai faleceu, eu tenho 25 anos. E ele foi um dos diretores da Liga. E meio que deixou um legado. E eu sempre acompanhei cirurgia com ele. Sempre entrei em cirurgia desde o primeiro período da faculdade. Eu fiz a Federal de Alagoas, mas eu estava sempre aqui em Natal, então costumo dizer que eu fiz os dois lugares e inclusive o 6º ano eu fiz aqui em Natal. Aí fui fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Inclusive ele morreu dizendo que eu não fizesse cabeça e pescoço. Ele queria que eu fizesse otorrino. E aí eu fiz cirurgia geral. E na cirurgia geral resolvi fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Mas eu sempre tive um gosto pela cirurgia plástica. Só que eu sempre odiei a parte corporal. Eu sempre fui aficionado pela face. E fiquei em dúvida entre cirurgia oncológica e cirurgia plástica. E acabei caindo na cirurgia de cabeça e pescoço por conta de um cirurgião, Dr. Nunes, como vocês conhecem. Chegou para mim e disse, por que você vai fazer cirurgia oncológica? Seu pai deixou um legado. E eu voltei com isso na cabeça e fiz cabeça e pescoço e fiz na USP Ribeirão. Passei no INCA, passei em outras instituições, mas resolvi fazer na USP Ribeirão porque eu me lembro que na entrevista do Dr. Francisco Veríssimo ele falou que lá eles tinham um viés, digamos assim, não só da oncologia, mas também da reconstrução da parte crânio-facial. Eu trabalhava muito com a plástica também e aquilo me chamou a atenção. Ok. Assim fiz e foi muito legal. E desde o princípio eu sempre gostei das cirurgias oncológicas, mas eu sempre gostei da reconstrução. Eu lembro que uma vez um residente nosso, não vou falar o nome aqui, mas ele perguntou qual é a cirurgia que você mais gosta? Eu disse essa que reconstrói. Então, eu sempre fiquei muito feliz em fazer, por exemplo, um retalho mais difícil. E reconstruir da melhor maneira possível. Um retalho fácil, mais arrancar alguma coisa, um tumor e reconstruir, tentar deixar funcionalmente, mas tentar ser o mais próximo da parte estética. Isso sempre foi uma coisa minha.
E aí eu fiz cirurgia cabeça e pescoço, mais um ano de craniofacial. E em 2015 eu fiz uma pós-graduação, 2015 e 2016, 2 anos de cirurgia plástica da face, que foi uma coisa que meio que ficou guardado da época da residência. Eu terminei a residência em 2010. E aí fiz esse caminho, porque a pergunta sempre existia assim. Chegava um paciente com um nódulo de tireoide, um tumor de tireoide, ela tinha uma papada. Eles perguntam mesmo. Aí eu ficava... Você já faz isso aqui também? Se eu desmonto um pescoço, eu desmonto um rosto, por que eu não faço isso? Isso é simples. Tecnicamente falando, né, como cirurgião. Isso é simples. E não me senti... Eu digo, preciso saber mais disso. E aí, fui e na cirurgia, na pós-graduação, eu comecei a ver esse outro universo. E que foi muito agradável. Mas a virada de chave foi no intervalo de 2015 para 2016, quando eu estava num congresso de plástica mundial, plástica facial mundial, que teve no Rio de Janeiro, e eu assisti uma aula. Existem essas aulas magnas, né? 1000 pessoas assistindo rinoplastia, lifting facial, não sei o que, tal, gente do mundo inteiro. Aí eu vi lá, facial feminization, feminização facial. Resolvi abrir a salinha, devia ter umas 20 pessoas. Fiquei em pé assistindo. Eu disse, eu sei fazer isso. Só não sabia que o nome era esse. Porque com a formação de crânio facial, então eu sabia fazer as reconstruções ósseas. E aí, resolvi estudar. Fui atrás. Na época eu vi que pouquíssimas pessoas faziam no Brasil e no mundo. Fui falar com o meu preceptor lá na pós-graduação, o Dr. Jurado. Ele disse, olha, tem uma pessoa que faz... extremamente fechado, ninguém dava abertura e tal, e eu comecei no caminho. E aí, em 2017 eu tenho um grande amigo lá em São Paulo que fez a pós-graduação comigo, que se tornou uma referência em rinoplastia, Dr. Frederico Ken, e a gente junto, ele me perguntou, rapaz, o negócio da feminização, porque os meus colegas da pós, eles sabiam dessa minha vontade. E aí? Não tá difícil. Não vai, a pessoa, público trans, tal, hoje tem quase 10 anos isso, está mais em evidência, mas não existia. Aí eu disse, Fred, eu estou querendo vir a São Paulo. Aí a gente criou, resumidamente, o Instituto da Face, eu e ele. E aí em junho de 2018 fizemos o primeiro caso, que foi uma frontoplastia, um avanço capilar. E ele fez uma rino e eu fiz a fronto. Foram umas 4 horas e meia. E eu fui... Para você ter ideia, eu já tinha feito isso como um retalho. Vou fechar alguma coisa assim. Mas fazer uma incisão aqui, abrir, fechar e torcer para não ficar cicatriz... No caso, é totalmente estético. Esse procedimento consiste em quê? Só para o pessoal entender assim com mais A frontoplastia detalhe. é todo e qualquer procedimento na região frontal. Sim. E o avanço capilar faz o descolamento do couro cabeludo e você traz para frente e avança e você diminui a testa. Eu, inclusive, eu já ando perto dele assim, ó, para ele não medir minha testa, entendeu? Para ele não dizer que eu tô precisada, que eu tô feia. Porque agora é assim, a pessoa é feia, entendeu? Eu já faço assim, ó. Então, fiz a cirurgia. É muito legal. E ele aí posta começou sempre a acontecer. E aí eu ia uma vez por mês, sempre na minha. As pessoas achando que eu estava fazendo algum curso lá em São Paulo, não sei o que e tal. E eu já criando clientela. Pegando o gancho do que vocês falaram em relação à mudança de vida, né? Assim, na verdade, eu continuo. As pessoas me perguntam, você faz cabeça e pescoço? Continuo atuando lá na Liga. É uma coisa que eu amo, gosto. O que aconteceu foi que esse cunho estético, ele acabou pegando e sendo agregado. Acabei agregando a minha realidade. No convênio, os pacientes do convênio particular acaba diminuindo um pouco mais por conta que a demanda, inclusive por ser pouca gente que faz no país ainda, então acaba sendo uma demanda maior. Mas aí, só para terminar essa historinha, começou a fazer feminização facial. E dentro das cirurgias de feminização facial tem a frontoplastia, tem a mentoplastia, que é o queixo, a mandíbula, onde a gente corrige a mandíbula, a rinoplastia, que eu não faço, mas o Fred faz, outros colegas fazem,
preenchimento de gordura, entre outras coisas. Redução do pomo de Adão, mudança da voz, que isso eu tinha aprendido na residência, a tiroplastia. Que você já fazia antes, na verdade. Já fazia antes. Então, assim, minha formação, de alguma forma, ela me deu o substrato para isso aí. Para que eu atuasse nessa parte de reconstrução. Antes de fazer isso, uma das coisas que eu gostava era fazer cirurgia ortognática. Só que aqui em Natal é um pouco difícil. Contra o mercado que tem aquela questão em relação ao pessoal da odontologia, os bucos e tal. Eu tentei fazer algumas parcerias, mas não andou. Fiz algumas dezenas de cirurgia, mas você precisa de uma equipe multidisciplinar. E essas coisas foram acontecendo. A feminização facial foi acontecendo. E a frontoplastia, ela vinha em paralelo. Só que público trans. Até que começou a aparecer uma outra paciente, mulher cisgênero, né? Transgênero, cisgênero, pessoa que se identifica com o próprio sexo. E aí culminou com 2022. Eu operei a Thaís Brás, que saiu do BBB. Que bom! Achei o máximo isso aí. E aí... As pessoas vinham me perguntar se eu conhecia você mesmo, eu ela conheço. E aí, engraçado, porque assim, ela quando saiu do Big Brother, eu disse, eu vou operar essa moça. Mas, existe uma outra cirurgiã muito boa, lá em São Paulo, que opera no mesmo hospital que eu, por sinal, a doutora Patrícia Marques, faz ainda frontoplastia. Mas eu fiquei nisso. Então, do ponto de vista de mídia, de venda, se vender, eu voltei, girei a chave meio para esse segmento de extensão de venda. Até porque a parte oncológica, aqui em Natal eu sempre conhecido, então as pessoas já sabem, então elas, de certa forma, até perguntam assim. Recentemente eu fiz uma tireoide num paciente, uma pessoa conhecida, e aí ela disse que ficaram perguntando, mas ela ainda faz? Ainda faço. E eu faço. Tenho o maior prazer, inclusive, de operar, por exemplo, os pacientes lá do SUS, lá na Liga. Mas foi mais ou menos isso aí. Essa girada foi paulatina, mas quando eu olho para trás, eu vejo que já existia um instinto, um gostar. Uma coisa que eu costumo dizer para alguns colegas que vêm até mim, ou cabeça e pescoço, ou otorrino, ou alguma outra área, eu falo, não busque, não vá atrás do dinheiro. Dinheiro é consequência. Para tudo, né, Rocha? Eu acho que vale para tudo. Para tudo, porque é muito fácil. O que eu estava falando, por exemplo, no início, é bem aquela historinha, assim. Chuva acho que de crítica. Minha mãe, acho que foi a única pessoa que eu dividia com ela e ela pegava e dizia, meu filho, não, tem força, não sei o que, mesmo sem entender muito. Mas os colegas, eu lembro demais. Vários colegas me criticavam, diziam, chamavam, tiravam onda, diziam, não, vai não sei o que, vai fazer, trabalhar com feminização, é difícil, é isso, aquilo outro. E olha que eu sou uma pessoa muito reativa, sabe? Giovana me conhece, eu não sou de ficar calado não, mas entrava bravo. Aqui, saía aqui. Entrava aqui, saía aqui. E eu ia lá no caminho, até que as coisas acontecem, então... É bem essa situação. É interessante quando você vê que você vai fazendo o seu e aí muda. Aí alguém chega para você depois que quando a crítica vem, aí não ouve, aí depois ela começa a ser... O silêncio, ele já é uma resposta, com certeza. Né? O silêncio já é uma resposta. Eu lembro muito dessa etapa, das pessoas falando, te perguntando, fazendo piada, brincando muito. Mas isso é algo que acontece com qualquer pessoa que toma alguma atitude disruptiva como você fez. Na cabeça dos colegas que fazem o que você... que, no geral, fazem o que você faz ainda hoje, mas, claro, além, né, do que você já faz com relação à questão da cirurgia de face. Mas isso é natural. Primeiro, você tem a disrupção, aí o que acontece? Choca, né? A maioria dos colegas, né, do pessoal que tem contato com você, que está acostumado com aquele status quo que estava presente na cirurgia de cabeça e pescoço, se choca, critica realmente. Só que depois de um tempo, quando vê que faz sentido, e o mais interessante, como isso tem impacto na vida das pessoas que você serve, acaba percebendo que, opa, isso aí é uma área que pode ser promissora.
E aí você passa de ser um cara que é criticado a ser alguém que o pessoal fica neutro e depois vem gente perguntar, cara, como é que você fez? Como é que você fez isso aí? Como é que tá? O mercado disso aí, como é e tal? E o que eu achei mais legal da história é que eu ia te perguntar se tinha sido um grande insight ou se tinha sido uma mudança gradual. E você teve um pouquinho de tudo, na verdade. Eu acho que foi um amadurecimento, assim. Sim. Eu acho que você teve momentos de insight com amadurecimento e teve recurso para poder raciocinar. Eu acho isso muito bacana. Assim. Uma coisa que eu falo para as pessoas, principalmente o pessoal mais jovem, assim, tem gente que fala assim, tá no topo. Você só sabe que você chegou no topo de uma montanha quando você desce, né? O topo, você só sabe que você chegou no topo quando você começa a descer. Né? Se você não consegue ver o outro lado, você não sabe que é o topo, né? Então, as pessoas têm aquela ideia de dizer, tá no auge, tá no topo. Não, não existe isso. Existe ascensão. E de uma forma natural da carreira, com o tempo as pessoas vão ascender. Né? Um recém-formado, ele começa ali sem paciente, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Exatamente. E aí é questão de nicho e isso aí você vai seguindo esse caminho. Eu acho que o principal eu nunca fui disruptivo no sentido de que assim, eu não faço cabeça e pescoço. Sim, perfeito. Não. Eu não abandonei a minha especialidade, aquilo que eu escolhi. Pelo contrário, eu agreguei conhecimento. Acho que a gente é uma geração que está no meio daqui para frente. As gerações são aquelas assim, posso fazer qualquer coisa e deu. E a dos mais velhos do que nós que não admitem essa situação, a mudança, porque isso aí é uma coisa assim, é um pecado, né? E, na verdade, quando você fala de cirurgia de cabeça e pescoço, eu sei porque quando eu fui residente, me formei aqui no Hospital Universitário, no Flopes, né? E a gente tinha um rodízio na cabeça e pescoço e eu sempre percebi isso. Não era um ou outro, não. Todos os preceptores tinham muito essa preocupação com a questão da estética. Eu percebia isso. Então, existe isso, na minha visão, na essência da especialidade de vocês. Há essa preocupação, mesmo quando você faz aquelas ressecções muito significativas, de fácil, você procura deixar um resultado estético que seja o melhor possível. Até lembro sempre como foi impactante para mim quando eu vi pela primeira vez na minha vida uma prótese facial. Eu não sabia nem o que era. E como, se você não tivesse essa preocupação, né, com a questão estética, como é que esses pacientes não ficariam? Então, claro que é algo que é totalmente linkado com a especialidade, sem dúvida nenhuma. Eu tenho até uma brincadeira com ele, que é uma brincadeira com muito fundo de verdade, né? Ele sabe disso. Que ele começou a fazer, e eu sempre fico enchendo o saco dele assim, quando é que você vai me levar para assistir uma, para aprender uma? Falei, mas eu não quero fazer não, eu quero só ver, entendeu? Eu quero saber como é que faz. Porque, querendo ou não, apesar de ser um braço ali da cabeça e pescoço, e da gente tem um recurso ali anatômico e tudo mais para poder entender a cirurgia por fazer retalho da região, é uma técnica diferente, uma visão diferente, uma visão completamente estética, né? Existe um refinamento. Então, assim, eu fico pedindo para ele me chamar, para eu ver, porque realmente, assim, na minha formação eu não tive esse olhar só estético. A cabeça e pescoço tem um fundo oncológico muito grande, né? E eu acho sensacional. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que você tem que realmente mudar a visão. Trabalhar muito com essa expectativa estética, que é um negócio diferente. Exatamente. Né? Porque quando a gente trata câncer, a gente tem uma expectativa maior na cura. Por mais que a gente se preocupe com a parte estética, que tem que se preocupar mesmo. Mas eu sempre vi essa preocupação como sendo um diferencial grande da cabeça e pescoço. E nesse contexto, eu acho que a gente tem que reprogramar a nossa cabeça e até, como que eu posso dizer assim, tipo, desaprender um pouco de cabeça e pescoço para entrar num mundo que é um pouco mais plástico, mais estético mesmo, né? Para trabalhar com essa expectativa e tudo mais. Se a gente levar em consideração que nós hoje, e as gerações que estão vindo mais ainda, somos totalmente pautados por mídia social, então imagine que qualquer um de nós aqui que não temos nenhuma alteração visualmente estética ou visualmente perceptível na face e porventura tivéssemos alguma alteração, alguma doença, uma lesão de pele, como você bem sabe. E aí, fazer a ressecção, do ponto de vista oncológico, você tem 3 pilares, né? O primeiro é a cura.
né? O segundo é manter a função. Perfeito. O terceiro é a estética. Mas não significa que o fato dessa priorização, se eu vou atingir um resultado, entre aspas, perfeito, se eu consigo fazer os três. Exatamente. Perfeito. Aí você vai tirando cada situação, né? O estético, depois eu mantenho a função, né? Mantenho a vida. Ok. Mas determinadas situações não vai remeter à ideia de que, assim, eu vou deixar de qualquer jeito, vou fazer um retalho assim, vou fazer uma incisão. Exatamente. Você, por exemplo, já viu você operar uma tireoide, você é o refinamento do fechamento, entre outras coisas. Então... Eu tenho minhas frescuras. E isso é importante, Mas isso porque... é inerente, é o que eu tô falando, é inerente. Porque né? a pessoa tá... Eu atendi uma paciente agora... Acho que foi de São Paulo. Essa semana. Ela perguntou sobre queloide. Ela quer fazer a cirurgia da testa, perguntou sobre queloide. Ela disse, eu fiz uma cirurgia de tireoide. Aí... Tava uma incisão aqui bem baixa, menina nova, uma incisão bem baixa, pouco visível, mas ainda visível. E um queloide aqui, ó, desse tamanho. Eu disse, eu achei estranho esse dreno. Que foi? O Exato. dreno, colocaram o dreno saindo Foi por aqui. da entendeu? tireoidectomia, então, a cicatriz baixa. Ou seja, assim, a cicatriz baixa e o dreno saindo aqui no meio, amigo. O dreno saindo aqui no meio, no externo. E fez um queloide ali, né? Aí eu falei pra ela, disse, olha, seu corpo mesmo já falou isso, assim. Tronco, membros, tem mais chance de queloide, pescoço menos, pra cima menos ainda e tal. Por isso que eu quero dizer, você, por exemplo, por diversas vezes não coloca nem dreno. Jamais. Né? Não coloca nem dreno. Já é uma preocupação nessa atenção. Uhum. O dreno que se coloca, quando a gente coloca um pouquinho ali na lateral. Né? E Às vezes saindo pela maior própria ferida cuidado. para não fazer outra, né? Era uma menina, por exemplo, que eu acho que devia ter uns 20 e poucos anos, Sim. não tinha filhos e tal. Você colocar um negócio aqui, o decote dela com certeza vai ser influenciado. Então, você tem que pensar nisso. Sim. Porque as pessoas estão... elas são pautadas hoje em dia. As mulheres, quem é que vai hoje ter um filho e não se maqueia? Né? Vai para... Há Quer 30 anos, foto, 20 anos atrás, não. Mas hoje ela vai se maquiar às 5 horas da manhã, porque ela vai divulgar para aquilo ali. Então, eu acho que é isso. Eu acho que há uma evolução social e que quem puder agregar, não necessariamente deixar e ficar fazendo cirurgias estéticas, mas puder agregar condicionamentos para permitir com que as coisas fiquem menos visíveis, mais bonitas e, vamos chamar assim, fundir a cirurgia plástica ou conhecimento estético dentro das suas especialidades vai estar evoluindo, né? Inclusive, Rostam, eu tenho uma pequena curiosidade aí nesse meio termo. Uma vez a gente conversando, você já me falou que dentro deste meio aí da frontoplastia, dessas coisas, você já tem meio que um método próprio. Você já começou a ver um diferencial em determinadas coisas, em notar algumas assimetrias e corrigir e tudo mais. E você está ensinando, né? Como é que foi isso aí? Me conta um pouco sobre isso aí. Isso são as coisas que a gente não consegue explicar. nunca imaginei. É o famoso nasci para isso e nem sabia tanto. Mas aí, vamos lá. 2018, um caso. No outro mês, 2, 4. E meio que foi sendo uma progressão aritmética, depois foi pulando, até que chegou no limite assim. Hoje, só de frontoplastia estou catalogando quase 1.200 casos. Então, é um número muito grande. Existe uma meta-análise que reúne 8 trabalhos que tem 853 casos. Eu sozinho tenho mais casos que isso. Você tem tudo documentado? Parte. De pelo menos 4 anos para cá, sim. Para trás a gente está trazendo as informações mais manual. E aí eu comecei a ver que, principalmente quando comecei a ser convidado para dar algumas aulas, comecei a ver que aquilo que era divulgado e prescrito ou descrito era diferente do que eu fazia. Comecei a achar interessante e, ao mesmo tempo, em paralelo, por conta da questão midiática, comecei a receber colegas pedindo para acompanhar. Então, somente lá em São Paulo, eu atuo em Natal e São Paulo, eu recebo... Quase todo mês eu recebo... Brasil, isso é absurdo. Ele não me deixou ainda acompanhar ele, Brasil. Isso é um absurdo. Fica aqui registrada a minha indignação. Mas o meu direito de resposta é porque ela é muito ocupada. Ela sempre está lutando. Você tem que dar ela sempre está pulando. Ela sempre está lutando, sempre está pulando, né? Os negócios do jump dela lá, os negócios e fazendo o Ubercast. O Ubercast está ficando famoso já. Tem que dar um jeito de viajar para São Paulo. Aí você lá não tem jeito de você não acompanhar. E aí começaram os colegas a perguntar, ou a querer ver cirurgiões plásticos, otorrino,
cabeça e pescoço. E começaram a... Você vai discutindo com outros cirurgiões, né? Você vai vendo que tem alguma coisa diferente. E aí eu comecei a achar que valeria a pena. Porque em paralelo eu comecei a ter um questionamento quase que diário no Instagram dos seguidores. Vem operar em Porto Alegre, vem operar em Manaus, vem operar em Mato Grosso, vem operar em Goiânia, no Brasil inteiro. Como são poucas pessoas que fazem, então eu atendo os 27 estados. O ano passado eu atendi pacientes dos 27 estados e 32 países. Foi 32, no ano anterior 29, no ano anterior 25 países. Então, eu comecei a pensar, nada melhor do que ensinar, compartilhar. A dificuldade que eu tive de começar, porque ninguém abria as portas, os pouquíssimos que existiam e que ainda hoje fecham as portas, é uma pena não ter essa participação e essa compartilhamento de conhecimento, seria muito melhor. Eu comecei a dizer, eu não vou fazer isso, porque se eu bloqueio você vai fazer igual eu fiz. Hoje em dia o conhecimento está aí em todo canto. Mas é uma vida toda também no meio acadêmico, né? Então eu acho que é meio que natural e intuitivo você pensar dessa forma. Talvez. Meu pai foi um dos fundadores do departamento de ensino da Liga, né? Que hoje é a escola da Liga. Então eu penso dessa forma. E aí a gente criou um curso, né? Um curso online inicialmente, mas que as pessoas vêm e acompanham também. Se chama Excelência em Frontoplastia. São 8 módulos e que tem a possibilidade, mostra cirurgia, gravando cirurgia em primeira pessoa, tal, tem a parte teórica e a gente já fez 2 lançamentos e tem sido legal. A gente vai ter alguns formatos diferentes agora para o segundo semestre e o próximo passo é fazer sobre feminização facial também, porque ainda é uma Brasil, área... eu nem quero fazer isso, eu já quero esse curso, Brasil. Eu não vou mentir. Só porque eu amo esse homem, meu Deus. Conhecimento nunca se joga fora. É verdade, é verdade. Conhecimento nunca se joga fora. Mas o que eu acho muito legal no seu Instagram é uma coisa que eu vejo muito no Instagram do André também. O André, ele tem uma participação das pacientes muito grande. Eu vejo que o seu, né? Eu vejo que no seu também tem, mas no dele é assim, é o tempo inteiro. Treino, dieta, qualquer coisa, elas estão ali sempre marcando o André e tudo mais. E a gente nota naquilo ali felicidade, sabe? Aquela mudança na vida da pessoa. Sim. E às vezes, você, por exemplo, não está nem... A gente tem resultados muito significativos depois de um ano, por exemplo, e tudo mais. Mal fazem, você vê como muda a vida da pessoa. E eu noto no seu, quando você posta também, às vezes é uma coisa que a gente não observa, que a gente não chama atenção. Eu fiz a brincadeira aqui da testa, escondendo, mas não é uma coisa que me incomode, por exemplo. Mas quando você fala que uma pessoa nunca faz um rabo de cavalo, nunca aprende, não pode bater um vento e vai tirar uma foto... É uma pessoa que fica presa, que dali a pouco ela tá liberta, assim. E eu acho que vocês dois têm essa semelhança no Instagram de vocês, assim. Eu acho isso muito bacana. E deve dar uma satisfação gigante ouvir essas coisas, né? Que eu vejo que você reposta muito. Mas isso é algo que a gente sempre coloca quando está falando com os pacientes que a gente atende, né, que tem obesidade, sobre a questão de como isso da estética que você colocou, isso é relevante, não só por causa desse contexto que a gente vive hoje de influência de mídias sociais, mas também por causa do impacto que isso tem na saúde mental das pacientes, né? Então, isso é algo que eu sempre destaco. Às vezes os pacientes chegam pra gente dizendo, doutor, não, eu queria fazer a cirurgia porque eu tenho muitos problemas de saúde. E você vê claramente que a pessoa tem uma motivação estética muito clara. E eu sempre digo, não tem nenhum problema em você querer fazer uma cirurgia dessas para você ter, por exemplo, condições melhores de fazer uma cirurgia plástica depois, mais segura, com perspectiva de melhores resultados. E acho que isso vai exatamente ao encontro do que acontece com o seu público também. Pelo que eu pude entender, você tem, como Giovana falou, aquelas pessoas que têm alterações muitas vezes constitucionais na face, não vou dizer alterações, mas características constitucionais da face que incomodam, que reduzem a autoestima, que podem ter os mais variados impactos, e você vai lá, submete essa paciente a esse tipo de procedimento e você traz para ela uma transformação fenomenal que tem um impacto muito positivo na qualidade de vida e na saúde mental dela, né? Então, o que eu acho, isso é algo extraordinário. Eu acho, amigo, que
há uma, digamos, subvalorização ou até mesmo uma discriminação em relação a tudo que é relacionado com estética. Sim. Na época da pandemia, eu resolvi fazer uma enquete no meu Instagram. Colocava assim, estava tudo fechado, hospitais só autorizando cirurgias de doença. Sim. Aí eu comecei a fazer perguntas para saber a opinião se porventura fosse fazer uma cirurgia de uma pedra na vesícula, uma hérnia, retirada de um sinal. Aí as pessoas, não, tem que operar, tá, não sei o que lá. E se for fazer uma lipo? Na pedra na vesícula não era aquela com indicação clínica, mas aquela eletiva que estava ali. Sim, a pessoa não estava em crise, não estava doente. Não estava doente, entendi. entendeu? Você tinha uma patologia. Quando eu falo um sinal, é um nevros. Sim. Simplesmente, não, por que você vai fazer Entendi. isso? E aí quando eu colocava, fazer uma lipo, fazer uma mama, não, de forma alguma, entendeu? Então, doenças benignas que não estavam com impacto em tese naquele momento, na cabeça de todo mundo, ok. Mas uma lipo que é benigno, só que que é se você levar em estético, não. consideração que isso vai ter uma influência, vamos chamar de saúde mental, Sim. né? E aí, se tiver um psicólogo, um psiquiatra, ele vai ter um know-how melhor para falar sobre isso. O que eu posso falar é do outro lado, assim como você tem, a mudança na qualidade de vida das pessoas é absurda. Sim, O exemplo da famosa, por exemplo, que eu operei, a Thaís Braz, ela era uma menina que ela era calada. Eu falei com ela quando eu a consultei, ela era assim. Ela passou no Big Brother e aí o povo zoava ela. É só você ver ela hoje nas mídias sociais. Eu confesso que eu não acompanhava. Eu só fiquei sabendo quem era ela por sua causa. Pois é, as pessoas provavelmente só souberam que era você por causa dela, muitas pessoas, mas comigo foi o contrário. Mas achei o máximo essa história. Isso ela se escondia atrás dessa. E ela posta e te marca, né? Eu acho muito legal isso. Olha isso aí como é importante. Você vê, a moça se escondia, isso devia ter impacto. E uma moça bonita, belíssima menina. Nos relacionamentos dela, com certeza. No desejo que ela tinha de socialização. André, para você ter ideia, eu tenho histórias assim, das milhares de pacientes que já conversei, mas histórias de mães que não tomam banho com seus filhos na piscina porque não vai molhar o cabelo. Fica para trás. Testa ficar. Mulheres que não têm relacionamento com luz acesa porque não quer mostrar a testa, ou só usa boné, ou me lembro aqui de uma paciente que dispensou um emprego, uma oferta de emprego, onde ela ia ganhar 3 vezes mais do que ela ganhava, e quando ela chegou para trabalhar, ela tinha que trabalhar com o cabelo amarrado. E aquilo ali, ela não aceitou. Então, em pânico. E ela ela travou. Era aterrorizante para essa. Um advogado, estou lembrando aqui de um advogado, uma pessoa queridíssima lá de São Paulo, que ela usava franjinha assim, e aí no fórum em São Paulo, ela estava na audiência, estava lá na frente do juiz, aí deu um vento, sei lá, não sei o quê, e aí... E ela travou. E travou, o juiz perguntou o que foi que houve. Doutor, o que foi que houve e tal, e ela travou, começou a chorar e saiu, abandonou a causa, simplesmente porque é uma coisa que mexe demais com a autoestima dela. Impressionante. Isso, assim, vai além da estética, então, né? Então muitos vão dizer assim, é besteira, é frescura e tal, mas só quem sabe. Hoje de manhã eu atendi uma paciente, uma menina belíssima, 25 anos, casada, lá no Mato Grosso. Eu disse, seu marido diz o quê? Ele disse que não precisa, mas é porque eu acho. Eu disse, eu sei por que ele disse. Porque quando ele olha para você, todos nós olhamos para o outro, para o conjunto. Só que nós olhamos para nós, para o detalhe. Porque nós já conhecemos o nosso corpo, então nós já temos a consciência do todo e atentamos no detalhe. Por isso que você fala para a Giovana, estou com esse problema aqui, ela fala, não, isso é besteira. Porque ela está olhando o seu todo, ela pode até atentar aquilo ali. Então, na percepção estética, quando você, mesmo como cirurgião, tem um conhecimento técnico, você olha, você faz a análise, cabe a nós dizer, não, vale a pena ou não vale a pena. Sim. Mas, principalmente, tentar entender qual é a cabeça desse paciente, que é uma coisa que eu respeito muito, Giovana, que ela uma vez falou comigo, ela disse, não é só fazer a cirurgia, porque tecnicamente é fácil, para quem tem a mão do cirurgião de cabeça e pescoço, tecnicamente mexer na face é fácil. Mas não é só isso. Não. Você tem um a mais. Você tem que entender a cabeça da pessoa, entender
um alinhamento da expectativa. E entender a motivação dela. A motivação. Em querer se Vai submeter além. ao Uma coisa que eu sempre processo. falo Exato. é: o que teu espelho reclama com você? Quando ela fala, qual é a sua queixa? O que ele reclama com você todo santo dia, né? O que reclama com você? Porque nós somos quem mais fazemos a autocrítica. O maior causador do bullying somos nós mesmos. Né? Você tá entendendo por que eu queria chamar esse homem? Tá tudo resolvido, né, meu querido? Deixa eu te falar. Mas eu acho que você ter essa visão que vai... É como você colocou, além da cirurgia de cabeça e pescoço. E realmente não só por causa dessa priorização que você deu para... Não vou dizer priorização, mas esse olhar que você deu para a questão estética, mas é muito por causa dessa visão que vai além puramente da questão técnica mesmo. É você tentar ler a alma daquela pessoa e entender por que ela está com aquela motivação. Você vê, você contou aí várias histórias que realmente, para uma pessoa que vê de longe, são razões absolutamente inócuas, vamos dizer Exato. assim, superficiais para que uma pessoa tenha um comportamento desse. Mas aquilo dói nela. Dói nela. É a dor dela. E é isso que é o diferencial que a gente enxerga num profissional que trata disso aí, que trata de estética e faz essa leitura. Não é o procedimento por si, mas é fazer essa leitura, né? Com o perdão da interrupção, assim, uma coisa que eu comecei a ficar feliz foi quando eu comecei a perceber que eu estava curando pacientes do mesmo jeito que eu curava pacientes oncológicos. Perfeito. Entendeu? Que eu comecei a ver mudanças... Eu estou me lembrando aqui de uma paciente que... É de arrepiar. Tinha tentado se matar. Aí, ó. Porque ela fez uma frontoplastia, deu errado, necrosou. Ela fez com um profissional, e aí necrosou. E uma amiga dela entrou em contato comigo, eu disse... Manda as fotos. Eu disse, não, eu vou resolver o seu caso. E aí ela é felicidade plena. Plena, assim. Ela disse, ela tentou se matar, não sei o quê, assim, assado. Isso é só um exemplo. Então, não é só quando a pessoa melhora a autoestima, você está mudando uma série de coisas. Sim. Você, por exemplo, foi falado aí, você muda a qualidade de vida da pessoa numa cirurgia... vai gerar um emagrecimento, vai melhorar índices, entre outras coisas. Você vê, essa pessoa está mais produtiva. Sem dúvida. O trabalho dela. Eu operei uma paciente muito bonita, mas que vivia se escondendo. De um marido... Não precisa. 100% dos companheiros, 100%. Vai dizer que não... Eles dizem que não tem a necessidade e eles se surpreendem. Aí ele chegou depois e disse, doutor... Eu já achava ela incrível. Ela ficou muito melhor. E o que é melhor? Ela agora, a personalidade dela mudou. Autoconfiança, felicidade. Muito provavelmente a autoconfiança veio aí. Porque... não se esconde mais, não tem mais restrição, né? Entendeu? Então, se você pode fazer isso e agregar no procedimento cirúrgico... por exemplo... Por que um mastologista não pode arrancar e permitir uma mulher sem a mama? É bizarro. Né? Uma pessoa da minha família aconteceu isso, ela ficou muito sofrida no período em que estava sem a mama, mas a reconstrução que aconteceu depois. Mas ela disse, passou pela quimio, passou por tudo, não sei o que, e o período pior para ela foi o período em que ela estava sem a mama. Sem a mama, ela sentia vergonha de casa, entendeu? Então, nós sabemos como é o nosso corpo, não é ficar bonito, beleza, perfeito e é muito fácil a gente julgar a Sim. dor do outro, mas só quem sabe é quem passa pro outro. Se você pode agregar isso à sua atividade, por que não fazer? E essa sensibilidade para o que você faz é fundamental. É fundamental entender essas motivações até para você dialogar com esses cônjuges que chegam com esse tipo de resistência, né? E explicar essa situação de como essa dor afeta essa pessoa. Porque muitas vezes isso aí vai sensibilizar, né? O cara que realmente está preocupado em como a pessoa está do ponto de vista dessas preocupações, isso é fundamental. Eu acho que é o mais interessante
que eu achei, claro, a cirurgia deve ser fantástica, deve ser uma coisa extraordinária, mas fazer essa leitura é que é bacana e eu acho que é um dos grandes diferenciais, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é isso. Amigo, eu vou começar o nosso encerramento por aqui, mas primeiro eu queria agradecer muito. Eu sabia que essa conversa ia ser uma grande aula, como sempre são nossas conversas. Sabia que ia ser muito legal. E para encerrar, você quer deixar algum recado, seja para algum profissional que quer mudar um pouquinho, ou para os seus pacientes que ainda têm algum receio, alguma dúvida? Enfim, algum recado final, deixar aí seu Instagram também. Tá. Uma coisa que eu vou repetir, que eu falei mais cedo. Meu pai me disse, quando eu passei no vestibular, ele disse: medicina não é para quem pode, é para quem quer. O que ele queria dizer com isso? É que não adianta você poder pagar ou poder estudar e entrar. Você tem que querer aquilo. E aí vai mais além, né? Você ser médico é para quem quer. Tanto que vocês são exemplos dignos disso. E seguindo essa premissa, é o princípio de que eu só vou ser bom naquilo que eu acredite, que eu goste, que eu entenda verdadeiramente. Desde que você faça, sem desmerecer, genética, bom patologista, cirurgião, neurocirurgião. Então, você querer ser vai permitir com que você cresça. Eu tenho um colega que é um excelente anestesista lá em São Paulo e era cirurgião. Transformou ele numa... Não, ele é um excelente anestesista. E ele diz, eu seria um cirurgião medíocre. Eu não queria aquilo ali. Sim. Então, ele tem as duas especialidades, inclusive drena tórax, o que for, assim. Uma agrega na outra. Uma agrega na outra. Não existe limitação. Conhecimento, ele é agregador, ele não é limitador. Não tem porquê. Você começar a fazer bariátrica, você vai fazer. Vai lá e estuda. A gente aprendeu medicina. Medicina é tudo. Exatamente. Saímos com aptidão para tudo. A capacitação técnica para depois, isso vai depender de você. E aí vem da sua questão ética e moral. Saber o que fazer. Então, para aquele colega médico que deseja, está frustrado com o seu caminho, busque outros caminhos, sendo ético e entendendo que o dinheiro é consequência, não é regra. Perfeito. Né? O dinheiro é consequência, não é regra. E para os pacientes, entra no Instagram. Eu atendi Natal em São Paulo. A gente, com a pandemia, só fez formalizar uma coisa que eu já fazia, que era os atendimentos online. Então, como eu falei, hoje o mundo é pequeno. Isso. Eu faço muito também, sabia? Eu acho muito bacana. O mundo é pequeno mesmo, é muito tranquilo. E não tem por que haver limitações. Tá? Essas limitações, elas existem, mas sempre vai ter alguém olhando por cima do muro. Cabe a gente saber se deve passar a mais ou a menos. Então, quando estava começando a história da telemedicina, eu já fazia. A única coisa que eu dizia que era uma pré-consulta antes da formalização, porque era uma forma de facilitar. Perfeito. É isso. Muito bom. Obrigada. Você é maravilhoso. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, amigo. E uma coisa só uma mensagem que eu queria deixar, que eu percebi muito, isso que você falou, não vá atrás do dinheiro, que o dinheiro é consequência. Eu acho que isso vai muito... É totalmente alinhado com todo o discurso que você colocou aqui. Claro, eu não tenho dúvida nenhuma que um cirurgião de cabeça e pescoço, que me perdoem os outros colegas que fazem procedimentos estéticos em face, mas assim, o conhecimento anatômico que o cirurgião de cabeça e pescoço constrói ao longo da formação dele, deixa ele muito capacitado, sem dúvida nenhuma, para esse tipo de procedimento. Tenho certeza que você está tirando muito proveito disso. Mas o que eu enxerguei é que um dos grandes valores que você tem é o desejo de servir. Sim. Isso é uma coisa que é o que você falou.
Quando você quer servir, sua preocupação é essa. Tá nisso, na assistência que você dá aos seus pacientes, isso tá no conhecimento que você tenta difundir nos seus cursos. Quando você quer servir a outra pessoa, é o que você falou. O resultado vem, sem dúvida nenhuma. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito bacana. Tá explicado porque ele é minha dupla também, né? Então, parabéns vocês. Show de bola, obrigada. Show de bola. Valeu, cara. Obrigado Valeu. a vocês.